perguntei para vocês por que Jesus precisou morrer. Por que Jesus precisou morrer, missionário? Porque se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, eu tenho que lhe falar essa notícia: era eu e era você que tínhamos que morrer. Era eu e era você que tínhamos que morrer. Porque nós pecamos, e em consequência dos nossos pecados, nós merecemos a morte. Porque lá no livro de Romanos capítulo 3, versículo de número 23, está escrito assim: pois todos pecaram. Não foi um só, não foi só Maria, não foi só José, não foi só João, não foi só Marta, não foi só Teresa, não só foi Virgínia, não foi só Ricardo, não foi só José que pecou, todos pecaram. E a Bíblia fala que quando nós pecamos, nós fomos destituídos da glória de Deus. Missionário Antônio Castro, o que é ser destituído? Ser destituído, irmãos, é perder. Nós perdemos a glória de Deus quando nós pecamos. Desde o dia que Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, provando e tocando no fruto da árvore da vida, que Deus havia dito: dela não tocareis, muito menos comereis dela, porque no dia que dela tocares, ou no dia que dela comeres, certamente morrerás. E a Bíblia fala que os primeiros homens, as primeiras pessoas da terra, Adão e Eva, não só tocaram, mas experimentaram. Então coloca uma coisa no seu coração: todas as vezes que eu ou você tocamos naquilo que Deus falou para não tocarmos, todas as vezes que nós fizemos aquilo que Deus falou para não fazermos, nós pagamos por preço. Você já percebeu que quando você desobedece ao Senhor, a sua vida fica toda embaraçada? Você já percebeu que quando você desobedece a Deus, você começa a ter problemas, que você coloca às vezes a mão na cabeça e fala: meu Deus, por que tudo isso está acontecendo na minha vida? Porque provavelmente você ou eu fizemos alguma coisa que não agradou ao Senhor. E como eu falei em Romanos 3:23, falava: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E quando você e eu pecamos, nós precisamos pagar um preço. Esse preço está registrado lá no livro de Romanos capítulo número 6, versículo de número 23, fala: pois o salário do pecado, o salário dos erros, o salário de fazer as coisas erradas é a morte. Então, quando eu, missionário Antônio Carlos, quando ela, missionária Mayra, ou qualquer um dos irmãos, faz aquilo que não é da vontade de Deus, toca naquilo que não é para tocar, faz aquilo que não é para fazer, vem sobre eu ou você a morte. Mas graças a Deus, eu tenho uma notícia boa para te dar nessa noite. Mas graças a Deus que eu não vim só falar da morte de Jesus nessa noite, mas eu vim dizer para você que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso era Antônio Carlos dom. O que é isso? Dom, na realidade, é um presente de Deus. Da mesma forma que o salário do pecado é a morte, o dom, o presente de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Então, quando eu peco, eu me afasto da presença de Deus, mas quando eu me arrependo e volto para a presença de Deus, eu recebo gratuitamente a vida eterna que está em Cristo Jesus. Então, quando Jesus
Só que a cruz era feita para os piores bandidos, irmãos, que existiam naquela época. A cruz é como se fosse hoje a pena de morte. A cruz não era para um simples ladrão. A cruz não era para apenas um simples pessoa que mentiu. A cruz era para os piores erros que podia existir naquela época. E não era contra Deus, a cruz era uma punição de pessoas que erravam contra o Estado. Então imagine, quando Jesus veio parar na cruz do Calvário, não foi por causa dos pecados de Jesus, não, porque ele não pecou, foi por causa dos meus erros e dos teus pecados. Jesus estava ali na cruz, não pagando de repente uma dívida humana, mas Jesus estava ali nos pagando uma dívida espiritual, uma dívida de pecado. Lembra o texto que eu li para vocês no início? O salário do pecado é a morte. Se Jesus não pecou, por que Jesus está morrendo na cruz? Porque eu pequei, porque você pecou, e Jesus neste momento está pagando um preço por mim e por você. Jesus estava tendo consciência do propósito para o qual ele veio para o mundo. Jesus veio a este mundo, não foi apenas para curar um paralítico, ou apenas para restaurar e dar vista aos cegos, ou talvez nem para ressuscitar um morto, como foi no caso de Lázaro. Jesus veio a este mundo para resolver o maior problema de toda a humanidade, que é o pecado. Porque o pecado faz separação. A Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas a Bíblia fala lá em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio a esse mundo não foi para se amostrar. Jesus não veio a esse mundo, irmãos, para ter o seu nome escrito nos livros. Jesus não veio a esse mundo para depois aparecer no cinema, nos filmes da vida. Isso não tem significância nenhuma. Jesus veio a este mundo para morrer na cruz do Calvário no seu lugar. A Bíblia diz lá no livro de Lucas, capítulo de número 19, versículo 10, diz: porque o Filho do Homem, olha o que Jesus veio fazer, veio buscar e salvar o perdido. Quem é o perdido, missionário Antônio Castro? O perdido era eu, era você. Dá uma olhada aí para o seu irmão, olha aí, mas não vai poder olhar para ele quando está mais próximo aqui. Cada um olha um para o outro aí e fala assim: o perdido era você. Pode falar de novo para ela: o perdido era você. O perdido era você. Agora todo mundo olha para aqui para o missionário Antônio Castro e pode dizer: fala. O perdido era você. Fala mais alto. O perdido era você. Então era eu. Era eu que era o perdido, mas também eu vou dizer para você agora: o perdido era você. O perdido era você. O perdido era você. O perdido era você. O perdido era eu. Então Jesus veio na cruz do Calvário e morreu, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O próprio Jesus declarou essa verdade, porque ele veio. Jesus fala lá na palavra do Senhor: veio para salvar o perdido. E eu sou um deles, e você é um deles. Porque lá no livro de Timóteo, capítulo número 1, versículo de número 15, diz: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Sabe quem está falando